Eleições 2022. E a Jovem Pan sabatina os candidatos à presidência da República. Os 4 concorrentes com melhor colocação nas pesquisas de intenção de voto foram convidados para entrevistas em nossos estúdios. A série iria começar na quarta-feira com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que recusou participar da sabatina aqui na Jovem Pan. Ontem, o sabatinado foi o candidato Ciro Gomes, do PDT. Hoje estamos recebendo a candidata pelo MDB, Simone Tebet. Tudo bem, candidata? Obrigada pela participação. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan. Bom dia Daniel, bom dia Adriana, bom dia a todos que estão nos acompanhando na Jovem Pan. Prazer muito grande poder participar dessa sabatina. Muito bom dia, candidata. Essa entrevista terá 1 hora de duração. É importante lembrar que a ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes das campanhas. No dia 29 de agosto, segunda-feira que vem, a Jovem Pan fará a sabatina com o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL. Perfeito. Candidata, para começar essa sabatina, é importante lembrar que a senhora transita no ambiente político já há muito tempo, apesar de não ser muito conhecida de grande parte dos brasileiros, mas a senhora é filho de um político muito conhecido, inclusive senador, presidiu o Senado Federal no início dos anos 2000, salvo engano, e a senhora decidiu seguir os passos dele, passou por vários cargos, foi deputada estadual, vice-governadora, senadora e venceu a disputa com João Dória para ser a candidata à presidência da República por essa aliança que integra alguns partidos. E também a senhora conseguiu vencer a disputa interna no MDB, parte do partido queria apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. A política faz parte da sua vida, inclusive para diagnosticar por qual razão, até agora, a sua candidatura não decolou. Caso esse cenário não mude nos próximos dias e semanas, em um eventual segundo turno, a senhora ficaria de que lado? Bom, quero primeiro só aproveitar a oportunidade para, ao agradecer aí o mini currículo apresentado, dizer que eu faço política há bem mais tempo que isso, Daniel. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas lutar por diretas, por redemocratização. E, na realidade, eu comecei mesmo a participar da vida pública a partir daí. Fiz Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde descobri um novo mundo. Afinal, eu venho do interior do Brasil, com muito orgulho. Aproveito, porque Jovem Pan já deve ter anunciado, para dizer que hoje é aniversário da cidade, da capital do meu estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que está fazendo 123 anos. Então, se me permitir rapidamente, apenas parabenizar essa cidade que me acolheu quando eu tinha 9 anos de idade, a cidade que moro até hoje. Então, eu faço política há muito tempo, realmente, praticamente desde que me nasci, e eu faço política sempre nos bastidores. Eu sempre fui aquela que carreguei bandeira, entregava santinho, camiseta, mexia no som. Comecei a dar aula de direito público, de como se administra um estado, um país, assim que saí da faculdade aos 22 anos de idade. Na realidade, as pessoas, os meus alunos é que me moveram a entrar para a vida pública depois de 12 anos dando aula exatamente sobre as coisas do estado. E o privilégio que eu tive maior de aprender, de conviver com as pessoas nas ruas, foi quando Deus me deu a oportunidade de ser a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita. Ali eu senti a dor, ali eu senti os problemas que assolavam um município tão pobre na época, e a partir dali eu tive condições de virar vice-governadora e agora senadora da República. Você apresentou rapidamente as dificuldades. Não foi fácil nós chegarmos aqui. Foi uma maratona, primeiro que não é uma corrida de 100 metros a eleição, é uma maratona com obstáculos, e nós vencemos todos. No final do ano, vocês se lembram, ninguém acreditava que nós seríamos vencedora, tendo ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Saúde, presidente do Congresso Nacional, tanta gente como candidatos. Foram ficando para trás, não interessa as razões agora, uns desistiram, outros foram desistidos. A grande realidade é que depois do Quali viram
que entre eu e o governador João Dória, ex-governador João Dória, meu nome tinha melhor condições de crescer. Os obstáculos existem para serem transpostos. Você deu a chave quando você me fez a pergunta. Eu ainda sou desconhecida por mais da metade da população brasileira, não é nem que não me conhece, às vezes também não ligo o nome à pessoa. É aquela da CPI, que presidiu a comissão mais importante do Congresso Nacional. A campanha eleitoral começa amanhã, no sentido de rádio e televisão para presidente da República, e eu acredito que a partir do momento em que nós nos tornarmos mais conhecidos, apresentando as nossas propostas, diante de uma campanha tão polarizada entre dois candidatos, que são hoje pelas pesquisas os que mais pontuam, mas também os mais rejeitados, entre o voto do medo, do menos pior, e o voto por alguém que olha para frente, que fala em esperança, que vai apresentar propostas de futuro, eu tenho certeza que o eleitor vai repensar seu voto, aquela franja que está com um porque não quer o outro, e nós temos essa franja, que é uma franja de mais de 30% fora os indecisos, ela poderá estar mudando o seu voto. E com isso, chegamos no segundo turno. Se chegarmos no segundo turno, tenho certeza que ganhamos as eleições. Do que depende, quais as possibilidades da senhora subir nas pesquisas e até outubro realmente poder competir com os principais candidatos? E eu gostaria de perguntar, o partido da senhora é o Movimento Democrático Brasileiro. Falando de democracia, um assunto muito discutido esse ano no nosso país. A senhora acha que em algum momento a democracia esteve abalada ou correu risco neste ano ou no atual governo? Em quais momentos? E qual o desafio, então, daqui para frente do próximo governo e também agora do processo eleitoral do TSE, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, para manter a democracia e esse Estado de Direito no país? Vamos lá. Meu partido é o maior partido do Brasil, realmente. Mas as pessoas se enganam quando falam que a força do partido está no governador ou na cúpula do partido. Nós só temos 3 governadores. A maior força do MDB, ela vem da base e vem do chão. Nós temos o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. E é com este movimento. Nós temos, por exemplo, o prefeito da capital, São Paulo, que inclusive esteve no nosso palanque, está no nosso palanque, está nos ajudando e é nosso colaborador. Nós temos ainda que dividindo o palanque, é natural, isso é a democracia, o palanque do estado, maior estado da Federação Brasileira, que é o estado de São Paulo. Então a campanha começa agora, eu não tenho dúvida que nós temos chances de crescer. E sim, eu acredito sim, Adriana, que a democracia em determinado momento ficou abalada. Ameaçada não, mas abalada. Abalada por crises artificiais do atual presidente da República, que ao esconder a sua incapacidade de governar e resolver os problemas do Brasil, né, se esconde por trás de uma cortina de fumaça e fica criando fantasias em relação a resultados eleitorais e flerta, sim, com autoritarismo. Isso está ali, eu não preciso dizer, só buscar no Google as várias falas infelizes do presidente da República. E, quando na realidade, ele tinha e tem que estar, esse é o dever do homem público, pronto para resolver os reais problemas do Brasil. Nós estamos falando de fome, nós estamos falando de miséria, nós estamos falando de desigualdade social, de inflação, de comida cara, de mais de 680 mil brasileiros que morreram com a Covid-19 e de corrupção. Nós estamos falando de orçamento secreto, 16 bilhões de reais, que está faltando para comprar vacina, para comprar remédio no posto, para pagar um médico para fazer uma cirurgia, né? E denúncias, sim, no Ministério da Educação, com tratores superfaturados. Então, diante dessa situação, eu tenho, para mim, que sim, as instituições estão fortes, e só por estarem fortes é que nós não temos ameaça de nenhuma tentativa de golpe. Não vejo isso como algo no horizonte, isso eu não vejo, mas não vejo porque nós temos um judiciário forte, ainda que com equívocos, ninguém diz que não há, nós temos um Congresso Nacional vigilante e atuante e a população não quer saber de ditadura, porque ela sabe que a democracia que me dá liberdade de ir e vir, é que dá liberdade de nós podemos estar conversando aqui, da imprensa ser livre, questionar qualquer candidato e o eleitor a cada 4 anos ir para as urnas e decidir os seus destinos, quem é que ele quer que seja o próximo ou a próxima presidente da República. Você me fez várias perguntas em uma, mas a grosso modo é isso. Eu entendo sim que o presidente Bolsonaro cometeu alguns equívocos com algumas falas infelizes em relação à questão democrática, mas as instituições souberam no tempo certo dar a sua devida resposta. Eu daria um exemplo só para não prolongar, porque nós estamos aqui para falar de Brasil, né, de falar de futuro, falar de propostas, mas 7 de setembro
eu estava em Brasília, eu sei o que aconteceu. Eu estava em Brasília 7 de setembro do ano passado. Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, participando de sabatina aqui na Jovem Pan News. Candidata, também participam dessa sabatina os comentaristas do grupo Jovem Pan, Roberto Mota, Amanda Klein e José Maria Trindade. Peço justamente a pergunta de José Maria Trindade. Por favor, Zé, bem-vindo. Perfeito, muito bom dia, senadora, bom dia a todos. Senadora, a candidatura é um pacote. Eu confesso que, elogio, inclusive, eu confesso que não esperava que a sua candidatura chegasse até esse ponto, que já é uma grande vitória, sim, né? Articular um partido como o PMDB, hoje, né, chamado de MDB. E, como tal, ser um pacote carrega toda a carga, né? Ônus e bônus do grupo político. Eu queria perguntar para a senhora, muito se fala em corrupção do PT, mas o MDB, do PMDB, carrega também essa chaga, né? A vida inteira no governo e houve denúncias, inclusive a apresentação de um processo no Supremo chamado Quadrilhão do MDB. A pergunta é, a senhora carrega mesmo essas forças do velho MDB, do PMDB e agora MDB de novo? E se é possível fazer uma campanha assim, sem estar atrás ali dos tradicionais, dos grandes líderes políticos do país e antigos? Bom, primeiro, bom dia, Zé Maria Trindade, é um prazer novamente falar com você e muito obrigada pela pergunta, porque basta olhar a fotografia, né? O meu MDB é o MDB de Ulisses, de Tancredo, de Mário Covas, do meu pai, é o MDB de Pedro Simão e Jarbas Vasconcelos, já ainda vivos e atuantes, mesmo Pedro Simão estando no Rio Grande do Sul. Este é o meu MDB e eu não preciso nem me delongar, repito, basta olhar na história e acessar a internet. Eu fui para o embate contra Renan Calheiros para ser candidata à presidência do Senado, inclusive perdi. As figuras que você fala dos escândalos, e é verdade, né? Triste Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Mensalão, do Petrolão do PT, que teve a participação de parte do MDB, sim. Triste Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Mensalão e do Petrolão do PT e o escândalo da educação, do orçamento secreto do atual governo. É contra este Brasil que a vida inteira eu não só denunciei esses escândalos, e eu denuncio, mas é contra esse tipo de Brasil que eu luto. E é por isso que eu quero ser presidente da República. A foto recente é muito clara, essas pessoas e esses personagens não estão comigo. Eles, inclusive, tentaram puxar meu tapete. Tentaram, o Daniel, desculpa se foi o Daniel, foi a Adriana, eles comentaram, o seu partido tentou levar uma parte do partido, o MDB, para o Lula. E foi a minha candidatura, e foi a minha persistência, a minha resiliência, a minha coragem para dizer não. O Brasil precisa de alternativas, não é possível ficarmos nessa polarização, não darmos um mínimo de alternativa para o eleitor saber em quem quer votar. Essa eleição não é de um turno só, ela não se encerra em um turno só e ela não pode se encerrar em um turno só. Os candidatos têm que vir e dizer o que vão fazer para o Brasil. Eu estou pronta para dizer o porquê que eu sou candidata à presidência da República, porque eu quero presidir o Brasil. A fotografia recente, Zé Maria, é muito clara em relação a isso. Eles estão do lado de lá e eu não condeno, porque afinal eles pelo menos estão sendo coerentes, a vida inteira eles foram ministros do ex-presidente Lula. Nós nunca tivemos na mesma base. Eu fui candidata agora à presidência do Senado, me perdi para o orçamento secreto e com aval, inclusive, esse orçamento do governo federal, e eles não estavam comigo. Então eu fico muito tranquila para falar que a minha candidatura também é uma candidatura de fazer ressurgir o maior partido de centro do Brasil, ao lado do PSDB, do Cidadania e do Podemos, porque nós somos uma frente democrática. Eu sou candidata à presidência da República, não é por nada, mas é por indignação, é porque realmente não concordo com tudo que está acontecendo. A razão está em cada esquina de cada cidade brasileira, está nas praças públicas dos grandes metrópoles, nas barracas de lona, onde uma mãe faminta alimenta seu filho, ela mesma com fome, porque o pouco de comida que ela tinha, ela tem que dar para o seu filho. Eu tenho que ouvir, né, o atual presidente dizer que não tem fome no Brasil, ou o ex-presidente, como ontem eu vi, dizendo que não havia escândalo, que
que foi o maior presidente da história do Brasil. Eu não concordo com isso como mãe, não concordo com isso como mulher, não concordo com isso como professora, não posso me omitir diante disso. E, se me permitir ainda, para encerrar, como eu disse, eu nasci dentro da política. Eu sei que isso não vai dar certo. Essa polarização ideológica está matando o Brasil. Nós não falamos dos problemas reais, nós não falamos de colocar a criança na escola, de zerar a fila de cirurgia, porque a pandemia tivemos que deixar aos 2 anos o hospital sem fazer cirurgias eletivas e agora temos que correr atrás do prejuízo, sem contar com as pessoas que já faleceram por conta de não terem conseguido a cirurgia a tempo. É desse Brasil que a gente precisa falar enquanto eles ficam nessa polarização ideológica, sem apresentar projetos para o Brasil, discutindo para permanecer no poder, para ir para o segundo turno e não dar opção para o eleitor decidir o seu destino. Então, eu estou firme, forte, sei que estou do lado certo da história, estou pronta para o debate e, mais uma vez, agradeço imensamente à Jovem Pan pela oportunidade de estar conversando, aproveitando o prestígio da sua audiência para falar do Brasil que nós queremos para todos os brasileiros. Nós que agradecemos a participação da senhora, candidata à presidência Simone Tebet. A pergunta agora é de Amanda Klein. Senadora, bom dia, um prazer falar com a senhora. Senadora, vamos falar então de propostas concretas. Eu achei interessante cotejar e comparar biografias. A senhora jogou aí orçamento secreto. Eu vi uma participação da senhora ontem em outra sabatina, quando fez uma comparação do orçamento secreto e disse que aquilo virou um duto de corrupção, talvez até maior do que o Petrolão. E ontem outro candidato, o ex-presidente Lula, comparou de novo mensalão com orçamento secreto. A senhora é senadora, acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, como vê o orçamento secreto? A senhora pretende acabar com o orçamento secreto? E não é só dar mais transparência. Na verdade, isso pode ter virado, sim, um duto de corrupção, como a senhora falou, alguns casos de corrupção, inclusive, já foram noticiados pela imprensa, e outra, consome hoje 1/3 dos gastos discricionários, o que é grave num país que tem um orçamento extremamente engessado e não pode usá-lo para fazer investimentos e para ter um projeto mais amplo de país, e isso precisa ser liderado pela presidência da República. O que a senhora pretende fazer? Amanda, bom, você já adiantou bastante, então eu vou, porque eu concordo com tudo que você falou, eu vou para frente. Só fazendo aqui uma observação. O primeiro passo é a transparência, pegar uma caneta e exigir, através de uma portaria, né, de um ato administrativo, que todos os ministros coloquem no portal da transparência todos os gastos dos ministérios, especialmente deste orçamento secreto. Se ele é secreto, ele tem alguma coisa errada, né? Se tudo tem que ser público, que o dinheiro é do povo, é ele que paga o imposto, ele tem que saber quem é que pediu a emenda para o presidente, para onde foi esse dinheiro, como foi esse dinheiro, se esse dinheiro chegou. Então, a transparência é o primeiro passo, o passo mais importante. Ele não é o único, mas ele é o primeiro passo, porque ao se dar transparência, nós vamos verificar quais são os prefeitos, quais foram os deputados e senadores que efetivamente pediram, se o dinheiro chegou e foi aplicado direitinho na Santa Casa, no Hospital Filantrópico, tudo bem, mas vai ser sempre transparente. Mas se ele não chegou, aí o segundo passo é abrir as portas dos ministérios para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para os órgãos de fiscalização e controle e para o Judiciário. Eles vão entrar dentro do meu governo, se eu for eleita presidente da República, para que nós possamos fazer um pente fino e que na justiça se processe quem, ao invés de matar a fome do povo, resolveu o problema da saúde, das nossas crianças que estão fora da sala de aula, dos nossos jovens que não conseguem nem estudar nem trabalhar e não têm condições nem de fazer um curso profissionalizante, do nosso trabalhador que poderia estar sendo atualizado no seu saber para ganhar melhores salários. Esse dinheiro que poderia estar sendo utilizado está indo para o bolso de parlamentares. Eu dou um exemplo simples, parece até uma anedota, parece uma piada, mas isso está sendo investigado e eu fui atrás e vi realmente que tem indícios ali. Uma cidade muito pequenininha do interior do Nordeste. Dizem que foi levado um recurso do orçamento secreto, o prefeito ou o secretário teria manipulado o teto da saúde para dizer que no único ano ele extraiu 14 dentes de cada boca de cada cidadão desse município. É a cidade mais banguela do Brasil. Para quê? Para poder aumentar esse teto, para poder receber mais dinheiro da saúde. Isso é nota fria. Nós sabemos que esse serviço não foi executado, não é 10% que está levando para o bolso, nós estamos falando de 100% do valor total que chegou, se chegou e se comprovar que não foi utilizado, é dinheiro que está indo para o bolso.
falso, corrupção pura, 100% corrupção. E aí não dá para falar, obviamente, de todo o Congresso Nacional que recebeu orçamento secreto, eu não recebi, não quero fazer críticas a todo, mas nós podemos estar diante, sim, Amanda, do maior esquema de corrupção do planeta Terra. E assim que acabar as eleições, eu não tenho dúvida que o Ministério Público vai denunciar, que esse caso não vai ficar debaixo do tapete, a sociedade brasileira vai ver. Triste Brasil, repito, que tem hoje que fazer uma opção entre o escândalo do passado, do mensalão que comprou consciências, depois, quando foi descoberto, inventou-se outro esquema de corrupção, que foi o Petrolão, e agora na questão da educação, uma denúncia que está sendo feita, que tem que ser investigada, e do orçamento secreto. É contra isso, e por isso que eu me apresento como candidata à presidência da República, porque a corrupção mata, a corrupção tira dinheiro daquilo que o povo precisa para viver e para sobreviver. Basta ver que, com base nessa corrupção e falta de dinheiro, o ano passado nós não fizemos casas para famílias que ganham até um salário mínimo e meio. Foi cortado, contingenciado, 98% do orçamento para habitação no Brasil. São mães cheias de filhos que apanham todo dia, apanham dia sim, dia não, muitas vezes dos seus companheiros, e tem que tem uma triste opção de apanhar calada, sob pena ou de sair, né, ser expulsa de casa com seus filhos e passar fome. Esse tipo de Brasil que está errado, é contra isso que eu me indigno, que eu me revolto, e muito triste, porque se passaram 30 anos e hoje a gente vê os indicadores sociais voltando para o passado, os indicadores sociais do mapa da fome, da miséria, da desigualdade, da inflação. As minhas filhas nasceram e hoje eu tive que explicar recente o que era inflação, porque elas não sabiam, né, na prática o que era. A inflação é o imposto mais cruel do trabalhador. Ele trabalha 12 meses para pagar os seus impostos e ainda tem que deixar mais da metade da sua renda mensal no supermercado para comer, porque a inflação hoje chega na cesta básica a mais de 2 dígitos. Agora seguimos com a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, senadora. Eu gostaria de falar sobre o Brasil Real. Anteontem, um grupo de empresários acordou com a Polícia Federal batendo na porta deles por ordem do STF. Eles foram acusados do crime de manifestar opiniões em um grupo de WhatsApp. Eles tiveram a privacidade de suas casas violada, as contas bancárias bloqueadas, as redes sociais canceladas e a reputação manchada. Opinião não é crime em democracia. Nenhum desses empresários tem foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República diz que não foi envolvida previamente a essa operação. E os empresários foram incluídos em um inquérito que já estava aberto, que tinha sido aberto de ofício. Como a senhora, que é advogada e senadora, avalia esse acontecimento? Obrigada, Roberto. Bom, primeiro, foi bom que você incluiu a questão do foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado. Nós aprovamos no Senado, acho que, não sei se chegou aí foi só na CCJ ou se chegou aí para o plenário do Senado. Eu acredito que sim, que acho que agora ela está na Câmara dos Deputados. Sou contra o foro privilegiado, a não ser, obviamente, em 3 casos muito específicos, que por uma questão de proteção de Estado. Mas deputado, senador, não tem que ter foro privilegiado, porque não tem nem caneta na mão administrativa, não tem razão de segurança nacional ou de interesse nacional. Em relação ao judiciário, a instância superior do Brasil, eu não conheço o processo internamente, sou a favor da livre manifestação, sou contra qualquer tipo de censura, acho que as redes sociais e a sociedade têm que se expressar livremente, inclusive na sua opinião, mas a liberdade não pode ser absoluta, a liberdade ela tem um limite, que é o limite da própria Constituição. Nesse caso específico, se foi extrapolado o limite da Constituição ou não, eu não sei dizer, o processo de alguma forma também se encontra em sigilo, eu não poderia me manifestar até como advogada que sou, fora desses autos. Como política que sou, eu prezo como regra pela liberdade de expressão. Acho sim que num determinado momento nós vamos ter que discutir fake news, não para punir quem distribui fake news, porque muitas vezes é um tio, um avô, uma pessoa que está distribuindo, ver lá na raiz quem é que fabrica fake news com o interesse de manchar a imagem ou a honra de alguém, mas isso é uma outra história que a próprio Código Penal
Penal já tem a tipificação para isso, né? O seu direito termina onde começa o do outro, e a sua liberdade de expressão, ela termina a partir do momento que você comete um crime contra a honra de alguém. Se você cometer um crime de calúnia, de difamação ou de injúria, obviamente, na vida real ou no mundo virtual, você pode ser processado por isso. Então, são duas coisas distintas. O problema do Poder Judiciário hoje não é diferente do problema do Legislativo e do Executivo. Nós temos hoje, lamentavelmente, uma desarmonia entre os poderes. Os poderes, embora independentes hoje, estão com os ânimos acirrados. É preciso pacificar o Brasil até nesse sentido. A nossa candidatura representa isso, a moderação, o equilíbrio, o diálogo, chegar para dizer, olha, vamos arrumar essa casa, porque hoje você tem a politização da justiça, mas antes disso, Roberto, há uma judicialização da política. Tudo a gente leva para a justiça. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas, a política se resolve dentro da política. Nós não temos que levar para o judiciário qualquer coisa e ficar judicializando a política, aí você coloca na mão do judiciário, que não tem a vivência para isso, para julgar decisões políticas. Começa por aí, eu acho que o erro também começa dentro da política. A política está judicializando demais e mandando para a justiça questões que poderiam resolver. E elas só vão se resolver quando nós realmente voltarmos a ter um país pacífico, moderado, com diálogo, com equilíbrio, que não crie crises artificiais e não acirre os ânimos, possa voltar os olhos para as reais problemas do Brasil. E eu repito, o real problema do Brasil se chama desemprego. O desemprego que está levando à fome, à miséria, à desigualdade, né? Muitas vezes a política e um presidente da República, que às vezes ao falar alguma coisa infeliz, cria uma instabilidade, uma insegurança no Brasil. O dólar sobe, a bolsa cai, tudo no Brasil está dolarizado, a gente compra o pãozinho, o trigo é importado, o arroz que a gente come é importado, e as pessoas que mais precisam, que praticamente só sobrevivem, só tem o salário para comer, acaba não tendo um mínimo de condições de viver dignamente. Mas essa é uma questão, repito, sem jamais fugir da tua pergunta, Roberto, que nós temos que aguardar a justiça e obviamente, no encadear do processo, vai vir à luz se houve ou não excesso, se há ou não abuso de autoridades públicas do Poder Judiciário. Estamos recebendo a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, aqui no Jornal da Manhã. Candidata, a senhora é muito identificada com o setor agro, setor esse que tem batido recorde atrás de recorde e se notabilizou especialmente na pandemia. Mas, naturalmente, o setor agro tem estimulado o debate em relação ao desenvolvimento sustentável do setor, também a preservação das florestas e a demarcação e a regularização das terras indígenas. Claro que esse tema é muito complexo, mas eu queria que brevemente a senhora nos dissesse como pretende gerir essas três questões que estão, claro, interligadas, né? Obrigada, Daniel. Não, você levantou uma questão muito importante. O Brasil precisa parar com o ou e colocar mais er na conta, né? Não é meio ambiente ou agronegócio, não é segurança pública ou direitos humanos, é uma coisa e outra. Nós temos que unir o Brasil novamente em todas as questões. Na questão do agronegócio, o agronegócio brasileiro é sustentável, sim. A gente não pode generalizar, mas também não podemos colocar as exceções dentro do processo para contaminar um setor que é o único setor que está colocando minimamente comida na mesa do povo brasileiro, que exporta e alimenta 800 milhões de pessoas no planeta Terra, que faz com isso com que a cadeia produtiva gere milhões e milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil. Nós não podemos acabar com a imagem do agronegócio, porque nós temos sim grileiros, mineradores ilegais, invasores de área pública, invasores de áreas indígenas na Amazônia Legal e alguns biomas brasileiros, mas eles não representam o agro, eles são 0,01% e eles são bandidos, ou são milicianos, ou são bandidos, ou é PCC na Amazônia, ou são pessoas que querem desmatar, ficar ali depois de 5 anos ir no Congresso Nacional, como sempre fazem, para falar assim, não, vamos mudar o arco do desmatamento, vamos jogar para dentro para legalizar uma área que nunca foi dele. Ele invadiu, ele destruiu, ele expulsou muitas vezes um ribeirinho, ele toma conta ali na base da arma e depois de 3, 4 anos derruba a árvore, vende essa árvore para fora,
enriquece com isso, aí ele fala, agora eu quero legalizar, vai no Congresso e fala, olha, vamos mudar o espaço aqui da área considerada floresta e vamos jogar para dentro para eu ficar com essa área. Então, realmente isso acontece, mas isso é uma minoria que precisa ser combatida. Então, no meu governo, é desmatamento ilegal, zero, em qualquer bioma. Isso é crime ambiental e tem que ser punido. Agora, nós vamos estar sempre ao lado de quem produz, do agricultor, do pecuarista, do ribeirinho, da agricultura familiar, até porque é o agricultor familiar que coloca feijão, quase 70% do feijão que nós comemos na mesa, é o pecuarista que exporta a carne, mas que também coloca a carne na nossa mesa, é a agricultura que alimenta os brasileiros. Então, nós estaremos prontos para ter linha de financiamento, plano safra, coordenado, com previsibilidade de produção, porque hoje todo ano precisa saber quanto vai receber. Não, é previsibilidade, 4 anos sabendo exatamente o que vai receber, quanto vai receber, como é que vão ser as taxas de juros, qual é o desembolso disso, que tipo de estrutura de apoio o governo vai dar, e vai dar para esse setor que produz e faz. Agora, seremos rigorosos no que se refere à preservação ambiental. Eu dou só um exemplo, não quero adiantar demais a conversa em relação a isso, mas é importante lembrar nesse episódio que o agronegócio no meu estado, Mato Grosso do Sul, Paraná, até chegando no Rio Grande do Sul, que é esse miolo, teve um prejuízo de 60 bilhões de reais esse ano, os 2 últimos anos, por conta da falta de chuva que vem da Amazônia. Então, não precisamos ter medo de falar que temos que proteger a Amazônia ou produzir, não, são as duas coisas. O que tem de área para ser expandida, temos condições através da Embrapa de produzir mais dentro da nossa área. Eu venho do agro, minha família é do agro, eu defendo o agro, mas eu sou radicalmente contra derrubar uma única ave de forma ilegal. É possível integrar lavoura, pecuária e floresta. Isso faz bem para o Brasil, vai trazer dinheiro vivo, são dólares, são bilhões de dólares. E não é para dizer, porque eles querem vir para ocupar a Amazônia, não, a Amazônia é nossa. A floresta amazônica é nossa, a soberania é nossa, mas também com isso vem a nossa responsabilidade de cuidar. O mundo quer pagar por isso e pagar muito. Eu não sei se foi a Amanda, não, acho que foi a Amanda que falou, para encerrar, a respeito do orçamento secreto que consome tanto dinheiro e sobra tão pouco para se fazer investimentos no Brasil. Pois bem, o mundo quer nos dar 3, 4 vezes o orçamento que sobra brasileiro por ano para a gente fazer obras. Eles só querem uma coisa, preservem a floresta. Eles não fizeram o dever de casa, é verdade, mas isso é coisa do século passado. Não havia essa consciência. Agora nós temos a responsabilidade, temos condições de fazer dinheiro com isso. Nós temos condições de pegar esse dinheiro e não só preservar, mas cuidar dos 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia Legal, incentivar o cultivo de cacau, de açaí, da pesca de subsistência. Nós temos condições de construir escolas, de melhorar a vida das nossas crianças do Norte e do Nordeste, fruto desses recursos que poderão vir. Então, é com este intuito de unir os diferentes, mostrando que não somos tão diferentes assim, que eu me proponho a ser presidente da República. Candidata, a discussão sobre urnas eletrônicas está encerrada no país? Ou a senhora acha que poderia ser implementado o sistema de comprovante de votos para tranquilizar a parte da população que se sente com maior desconfiança? O que garante essa segurança, se sim, na opinião da senhora? Há pouco a senhora comentava sobre o 7 de setembro do ano passado, em Brasília. Como foi, ao seu ver, e qual a expectativa da senhora para esse ano? Existe a possibilidade do resultado do dia 30 não ser respeitado em outubro? De trás para frente, não. Eu acredito que as instituições democráticas estão firmes, que nós vamos ter o resultado das urnas obedecido. Eu mesmo entrei com um documento, fui acho que a primeira coligação a entrar com um documento no TSE, dizendo que nós vamos estar fazendo uma campanha limpa, pacífica, né? Até como mulher, nós vamos estar ali ponderando, pedindo equilíbrio, moderação, no momento em que os ânimos estão acirrados e que a violência não pode imperar no Brasil, porque não é isso que o povo brasileiro quer e nem precisa. Então, nós apresentamos um documento manifestando o respeito aos resultados das urnas, nós vamos respeitar os resultados das urnas e vamos estar defendendo os resultados, os resultados são vários, e a democracia brasileira. Em relação às urnas eletrônicas, eu mesma já tive dúvida em relação a ela. Quando foi em 2015, eu
a maioria do Congresso Nacional, nós tínhamos aprovado uma mini reforma eleitoral partidária. E ali foi incluído, a gente não fez um projeto separado, talvez esse tenha sido o nosso erro, a gente incluiu ali a questão do voto impresso. E não tivemos condições de debater. Depois da votação, houve o veto, nós fomos convencidos, houve várias audiências públicas, 7 anos se passaram, 3 eleições, 2 para municipal e uma para presidente da República. O atual presidente da República foi eleito com a urna eletrônica e nós fomos convencidos, eu mesmo não sabia, eu sou da era analógica, que as urnas eletrônicas não estavam ligadas no sistema internacional da internet, portanto não havia possibilidade de hacker entrar, porque não estava no sistema integrado. Fiquei totalmente convencida, como praticamente a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Confio nas urnas eletrônicas, nos resultados, e nada é tão bom que não possa ser melhorado. De 7 anos para cá, já foram feitos vários aprimoramentos, e eu tenho certeza que a Justiça, sim, sempre que a tecnologia o permitir, o estará fazendo. Mas as urnas são seguras, o eleitor pode ficar tranquilo, até porque nós tivemos 3 eleições, mesmo depois do questionamento, e nunca tivemos nenhum problema. Nunca ninguém questionou, por exemplo, que depois do questionamento anterior, nunca ninguém questionou, por exemplo, o resultado das urnas que levaram o presidente Bolsonaro à vitória. O 7 de setembro deve ser tranquilo esse ano? O que a senhora viu ano passado em Brasília? Eu espero que sim. Agora, girando os nossos comentaristas, mais uma rodada, começando com José Maria Trindade. Perfeito. Olha, candidata, um grande debate que está nos bastidores do Congresso Nacional é sobre a posição do Supremo Tribunal Federal, que visivelmente se hipertrofiou ali na Praça dos Três Poderes. Eu converso com alguns líderes que falam, depois das eleições, fazer um rearranjo. Não é acabar com o Supremo, mas restabelecer poderes, né? Um grande jurista me disse o seguinte: se você ler a Constituição, você vai entender que a Justiça no Brasil ganhou poderes especiais na Constituição de 88. E isso provocou uma doença que está sendo chamada de juizite aguda, né? São juízes no interior do país que dominam cidades e definem onde o prefeito coloca um ponto de ônibus ou uma escola e assim por diante. E chega ao Supremo Tribunal Federal com esta operação que o Roberto Mota mostrou aqui contra empresários, né? Até hoje os advogados não têm acesso aos autos, ou seja, há um desequilíbrio. A pergunta é: até que ponto a senhora se compromete como presidente da República, né, apostar e incentivar uma mudança nesse sentido, uma mudança constitucional nesse sentido? Maria, não só me comprometo, como já fiz. Eu participei de várias vezes de debates. Vocês sabem que eu fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é onde mexe com as emendas constitucionais. E ali nós ajudamos a construir um texto considerável, um avanço. Pode não ser o ideal, mas um avanço. Não sei se está parado no Senado, já aprovamos na CCJ, ou se está parado na Câmara, teria que verificar. Onde nós estabelecemos mandato de 10 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que é um grande passo. Da mesma forma, como entendo, por conta dessa discussão da prisão de segunda instância, se deve ou não, que a saída seria e será você tirar o poder de corte criminal do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido o Supremo julgar crimes. O papel do Supremo é julgar a constitucionalidade ou não de uma lei. Se um parlamentar faz uma lei, o Congresso Nacional aprova e é inconstitucional, ou mesmo diante de determinadas instâncias, se discutir a constitucionalidade ou não, se aquele tipo de conduta está dentro da Constituição ou não. Mas na Carta Criminal, o Brasil é um dos únicos países do mundo em que a Suprema Corte julga crimes de roubo de galinha a crimes políticos. E aí você resolve até o problema da questão do foro privilegiado. Então, em poucas palavras, sim, acho que nada é tão bom que não possa se melhorar, e aquilo que não está bom aí é mais a razão de que precisa mesmo. E sei que muitos ministros do Supremo também pensam nesse sentido. Acho que é um bom começo. Simone Tebet conosco hoje no Jornal da Manhã. A pergunta agora de Amanda Klein.
Candidata, a sua candidatura tem um componente forte de gênero, porque sua vice é Mara Gabrilli, vocês duas são mulheres e políticas muito experientes e corajosas. Eu quero saber como a senhora responde à declaração de que as mulheres não são suficientemente talhadas para a política, ou não participam mais da política porque não querem, ou porque não querem ocupar essa função ou essa ocupação, né? Porque não tem essa característica de participação na política. E que políticas públicas a senhora propõe para certificar de que haverá maior equiparação salarial entre homens e mulheres, combater a violência contra a mulher e que as mulheres participem mais de cargos de direção no setor público e privado? Eu vou começar de novo do final para o começo. Sua pergunta é fantástica, Amanda, agradeço muito, porque essa é uma luta de uma vida inteira minha. Nós já aprovamos, e eu virei a primeira líder da bancada feminina, perder a presidência do Senado. Eu falo que, às vezes, eu prefiro perder do lado certo do que ganhar do lado errado. E quando nós perdemos por orçamento secreto, pelo menos a bancada feminina, as mulheres exigiram do presidente Rodrigo Pacheco a criação da liderança da bancada feminina. E ele cumpriu, de reconhecer, eu agradeço o presidente por isso, da comissão do Congresso, e eu virei a primeira líder da bancada feminina. A primeira coisa que a bancada feminina fez foi pedir para que pautasse um projeto que estava há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos parado no Congresso Nacional, e nós aprovamos, está parado na Câmara agora, colocando que a mulher e homens no mesmo cargo, na mesma função da iniciativa privada, não é do poder público que isso já acontece, no mesma função, com o mesmo cargo, quer dizer, com a mesma capacidade, que ela ganhe igual salário que o homem, sob pena de uma multa para a empresa de 5 vezes o que ele deixou, a diferença que ele deixou para pagar para a mulher. É inconcebível, em pleno século XXI, você dizer que por ser mulher, embora com a mesma atividade, com a mesma competência, você vai receber 20% menos, que é isso que a mulher recebe. E se for uma mulher preta, uma mulher negra, ela vai receber até 40% menos. Isso é inconcebível, isso é inadmissível. Isso me deixa indignada, me deixa revoltada. Inclusive, recentemente eu disse, virando o presidente da República, o primeiro pedido que eu vou fazer para a Câmara: aprovem o projeto que iguale o salário. E não é só pela mulher. Você veja, se você aumentar 20% o salário das mulheres brasileiras, que ganham 1 salário, 2 salários mínimos, é dinheiro na veia da economia. Quem ganha é o comerciante, o empresário, o prestador de serviços. Quer dizer, a própria indústria que pagou, ela vai ter de volta o dinheiro. É uma máquina. Há estudos da Organização Mundial, eu não sei nem se é de um dos braços da ONU, mostrando quanto que aumenta o PIB dos países que igualam os salários entre homens e mulheres. Da mesma forma, em relação à qualificação, a mulher, ela precisa ter, e nós temos um plano, já falando daquilo que você falou, de uma forma bem objetiva, Amanda, porque senão ficaria muito tempo aqui. Nós vamos criar uma Secretaria Nacional da Criança e Adolescente em cima da minha mesa. Não vai ter custo nenhum, zero, porque eu vou ser a secretária. Todos os ministros vão ter que dar conta do que estão fazendo nas suas pastas. Eu quero saber, mas onde é que entra a criança aqui? Onde entra o adolescente aqui? Porque daqui 10, 12 anos, se vier uma pandemia, se vier uma crise, se vier uma guerra, nós temos cidadãos, trabalhadores, jovens no mercado de trabalho e não vão perder emprego, não vão ficar abalados pela economia. Então, nós teremos o Mãe Brasileira nos moldes do Estado de São Paulo, que é mais ou menos uma cópia melhorada, e nós vamos ter um programa Poupança Jovem, de forma muito rápida. A União vai cuidar da criança, colocando 100% das crianças nas creches, como manda a lei, na faixa de 4 e 5 anos, e no ensino médio, a União vai colocar para funcionar a reforma do ensino médio, que exige período integral em compensação. O Estado, a União vai dar para as escolas, para o Estado, R$2.000 por aluno que tiver dentro dessa escola, com conectividade de computador, para que esse jovem realmente aprenda, não vire um neném, não seja sequestrado pelas drogas, pela marginalidade, ele estude e depois ele tenha uma profissão. Então, isso é fazer pela mãe, né? Fazer pelo filho é fazer pela mãe. E no que se refere à mãe, para encerrar, porque não seria muita coisa, o Mãe Brasileira. Toda mulher que tiver grávida a partir do ano que vem, toda mulher
vai ter assistência integral por parte da União, já tem pelo SUS, para os pré-natais, com transferência, com o SAMU, com a estrutura, com os exames, com o Papa Nicolau, com o que for, até a criança ter 1 ano de vida. Essa proteção mais especial, além do que o SUS já dá, para que a gente possa ter tratamento psicológico e físico, para que essa criança venha uma criança saudável, para que no futuro possa ser bons cidadãos. Desculpa aí, eu falei demais nessa pergunta, mas são muitas as medidas, os programas relacionados, porque a prioridade número 1 do nosso governo será a agenda social. Erradicar a miséria de um lado, é verdade, dar a quem tem fome, não tem como você não dar transferência de renda, mas garantindo a ele autonomia, inseri-lo no mercado de trabalho para que ele possa produzir, ou seja, qualificar a mulher, o jovem, o trabalhador que recebe Auxílio Brasil, para que depois ele possa entrar no mercado de trabalho. Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Agora seguimos com os nossos comentaristas. Eu lembro que nós entramos na reta final da sabatina, último quarto de tempo. Por essa razão, eu peço uma objetividade maior na elaboração das perguntas e respostas para que a gente consiga tratar o maior número de temas. Agora a pergunta de Roberto Mota. Senadora, a senhora foi muito criticada por não ter se manifestado em defesa de mulheres que foram tratadas de forma muito rude durante a CPI da Covid. Por exemplo, as médicas Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro. Os críticos dizem que essa bandeira de defesa das mulheres depende da posição política das mulheres. Como a senhora responde a essas críticas? Isso é fake news e é mentira, Roberto. Ninguém mais recebeu violência política do que eu dentro da CPI. Inclusive por um ministro de Estado do presidente Bolsonaro. Inclusive por parente do presidente Bolsonaro. O que aconteceu, e eu agradeço imensamente, Roberto, a oportunidade, peguem os tapes lá e vocês vão ver. Esse é o problema de fake news, que tiram a honra das pessoas, especialmente das mulheres, porque tudo parece que cola mais quando é com a mulher. A minha vida inteira eu defendi as mulheres. Embora tenha pichado a presidente Dilma, porque também não acho que a mulher tenha que passar pano em cima. O que está errado, está errado. Aquilo que eu fizer, eu tenho que ser responsabilizada pelo que eu fiz, seja homem, seja mulher. Mas eu tive que, vamos lá, a CPI foi instalada, não tinha uma mulher na CPI. Eu era líder, tive que entrar lá dentro. O ministro, citei mais de um, mas o ministro Ciro Nogueira deu de dedo. Meu colega senador está lá na fotografia, porque ele não entendeu o que nós queríamos. Quando nós fomos conversar, ele não nos deixou falar. Veio para cima de nós, está estampado na maior jornal de circulação do Brasil, um dos maiores. Quando eu disse o seguinte, espera aí, nós estamos falando de vida e morte, nós estamos falando de uma CPI que está tratando de vida das pessoas, ninguém entende mais de vida do que uma mãe. Como é que não tem uma mulher senadora para fazer parte da CPI? E ele achando que a gente queria votar relatório, decidir, nada, a gente só queria espaço de fala. Ele veio dizendo que a gente queria atropelar, furar regimento interno. Cravamos, conseguimos cavar esse pênalti, fomos para dentro da CPI. Sabe como, Roberto? Nós tínhamos que esperar 20 homens falar para uma mulher falar. Aí o presidente da CPI disse não, então a cada 5 homens uma mulher fala. Nós fazíamos um rodízio ali, porque nós estávamos no pico da CPI. Nós não podíamos estar todas as mulheres ali. Eu estava assistindo quando a doutora Nise recebeu o vítima, teve uma violência política, e teve, eu não nego isso, inclusive encontrei com ela outro dia no festival de Okinawa, uma festa belíssima em São Paulo, nos cumprimentamos normalmente, e aí ela foi, eu liguei e perguntei para a Leila, que era que estava de plantão, porque, veja, nós fazíamos plantão para poder entrar na CPI, pois foi mais fácil, porque nós não tínhamos espaço de fala. Falei para a Leila, Leila, você está vendo o que está acontecendo aí, não estão deixando a doutora Nise falar. Ela correu do corredor que ela estava chegando, ela sentou e se pronunciou. Então, assim, agradeço imensamente, porque eu admito tudo na minha vida, eu só não admito injustiça, especialmente numa pauta que para mim é muito séria. A mulher tem que ser tratada com respeito. Eu não concordo com a cloroquina, eu não concordo com o posicionamento da doutora Nise, mas eu vou defender até a morte, como dizia Voltaire ou seja lá quem foi, porque há uma discussão em relação a isso, até a morte o direito dela defender o que ela pensa. Agora, nós mulheres somos assim, em qualquer lugar, é no jornalismo, é na política, é na vida, no chão de fábrica,
Tudo para a mulher é mais difícil, tudo para a mulher cola. É impressionante como isso colou. É impressionante como todas as mulheres da bancada feminina lá do Senado são taxadas até hoje de alguém que não defende mulher. Ou eu, porque eu empichei a Dilma, eu sou considerada alguém que não defendeu a mulher. Como se mulher fizer algo errado, ela tem que ser punida. Mas nós não podemos também ser tratadas de forma, vamos dizer assim, de forma desigual em relação a esses assuntos. Lamento, desculpa o desabafo, agradeço de novo, Roberto, pela oportunidade que você me deu de explicar. Se não fosse dessa forma, a doutora Anise não olhava na minha cara, não me cumprimentaria na rua como me cumprimentou recentemente. Estamos recebendo Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República. Candidata, durante a atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, nós vimos uma certa insatisfação de parte da classe artística com as ações tomadas, sobretudo em relação à extinção propriamente do Ministério, mas também as mudanças na Lei Rouanet. Havia, segundo o governo, distorções aí. Artistas consagrados recebiam cachês altíssimos via Lei Rouanet. Caso a senhora seja eleita, a senhora pretende promover mudanças na área da cultura, recriar um ministério? Gostaria que a senhora respondesse de maneira breve, por favor. Bem objetiva, claro, obrigada. Sim, um erro não justifica o outro. Havia excessos, precisavam ser coibidos? Sim, mas isso não significa que você vai matar a cultura do Brasil. Um povo sem cultura é um povo sem passado, sem história. Quem não tem passado e história não tem futuro. Cultura é arte, cultura é música. Quem é que vive sem música? Cultura é cinema, cultura é teatro, cultura é pintura, cultura é poesia, cultura é livro. Quem é que vive sem livro? Quem é que vive sem literatura? Se não fosse o livro, eu não estava aqui, não saberia falar, não teria aprendido. É preciso recuperar o Ministério da Cultura sem ideologia. O Ministério da Cultura é para servir o povo. Você tem a Lei Rouanet, que capta recursos das empresas para grandes espetáculos, que geram emprego através do turismo. Você traz, às vezes, até grandes espetáculos internacionais para vir para o Brasil e criados por aqui, mas você tem também um Fundo Nacional da Cultura que é para a base, que é para o chão, que é para o pequenininho. Então você tem a Lei Paulo Gustavo, você tem a lei agora Aldir Blanc, todo esse conjunto vai ter que ter dinheiro, terá dinheiro para atender a cultura do povo. Eu quero ver o povo apresentando a sua arte, né? E sem discriminação e sem ideologia. Cultura não tem dono, cultura não tem lado, cultura é vida, cultura é futuro. Eu sou professora, eu não tenho como ser professora e não defender a cultura brasileira. Então o Ministério da Cultura vai ser recriado. Simone Tebet participando de Sabatina hoje conosco aqui na Jovem Pan. Candidata, a senhora conhece muito bem Brasília, o Congresso. Nós temos acompanhado muitos pedidos e também execução de CPIs. Está acontecendo uma banalização das comissões ou todas são necessárias? E sobre impeachment, deveria acontecer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, como já se foi cogitado, e os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, algum deles deveria ter avançado nas discussões? A senhora acha que o presidente Bolsonaro deveria ser impeachado por alguma razão? Hoje não, nós estamos às vésperas de uma eleição. Eu não conheço os projetos, os pedidos que estavam lá, se estavam todos os elementos. O que nós temos que tratar nessa questão de forma prática, eu vou te responder de forma abstrata muito rapidamente, sim, eu acho que deveria-se o ano passado, no momento em que nós estávamos diante do maior drama da atualidade brasileira, que é uma pandemia que deixou todo mundo desesperado e que eu vi com os meus olhos, ninguém me contou, eu estudei, porque eu dei aula 12 anos de direito administrativo e eu vi os processos lá, eu vi tentativas de esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, sendo levada ao conhecimento do presidente da República em relação à compra de vacinas superfaturadas e nada foi feito, como eu vi o atraso na compra de vacinas. 45 dias é muito tempo. Quantas pessoas de 40, 50 anos não perderam as suas vidas faltando uma semana, 15 dias ou um mês para tomar vacina? Então esse atraso matou muita gente. Quantos? Eu não sei dizer. Então sim, eu acho que o processo de impeachment teria que ser aberto. Se ia ser empichado ou não é uma outra história. Então, era a favor da abertura do processo de impeachment contra o presidente, agora não mais, estamos às vésperas de uma eleição. Acho sim que da mesma forma como o presidente pode ser empichado, o ministro do Supremo também pode, teoricamente. No caso concreto, não sei quais foram os pedidos, eu não estava numa CPI do Judiciário, não teve, então não saberia dizer no caso concreto em relação a isso. Mas também advogo que nós estamos falando de um processo de uma lei do impeachment de 1900 e bolinha, de 1950.
passaram-se aí 70 anos, um pouquinho mais. É preciso analisar, atualizar e rever a lei de impeachment no Brasil. Eu acho que você me fez mais uma pergunta que eu acabei no meio da... Justamente sobre as CPIs também. As CPIs e os impeachments do Supremo e do presidente Bolsonaro. Sobre a CPI, o quê? Desculpa. Se são excessivas ou todas necessárias, se está acontecendo uma banalização de pedidos de comissões especiais. A Constituição permite o que basta ver, que a CPI é um direito das minorias, é um dos poucos direitos das minorias na democracia. Se você tem assinatura, se você tem o fato determinado, jurídico, e você tem a vontade política, você protocola os pedidos. A própria Constituição e o regimento, ele já prevê um limite de CPIs exatamente para poder não banalizar. Eu acho que CPI é uma forma de esclarecer a sociedade brasileira do que está acontecendo, seja no meu governo, seja no governo da oposição ou da situação, é um direito constitucional das minorias e a própria política se rearranja. Por exemplo, houve vários pedidos, mas hoje não tem nenhum pedido instalado. A política é assim, pedir dentro dos limites da Constituição e depois a mesa diretora, numa conversa com os próprios líderes, verificam quais são prioritários, quais não são, quais devem ser instalados ou não. A única coisa, isso é importante dizer para encerrar, é que não é um ato discricionário do presidente do Senado. A CPI, tendo assinaturas mínimas, tendo fato determinado e havendo o parecer de que realmente há legitimidade, ela precisa ser instalada. Mas, repito, nada que um presidente do Congresso conversando com os líderes, vamos esperar um mês, e havendo concordância, é a política isso, é a arte do diálogo, é o diálogo que está fazendo falta hoje no Brasil, né? O diálogo que eu quero voltar a trazer para a política, para começar a unir o Brasil através da política, mostrar que é possível na diferença sentar e conversar e novamente com isso dar espelho, porque lugar de presidência é coisa séria, de respeito, de espelho para os nossos filhos, para os nossos companheiros, porque hoje lamentavelmente, né, de cima para baixo vem uma falta de exemplo e as pessoas não mais sentam na mesa no final de semana para comer e falar de política, porque é um assunto proibido, porque senão dá briga. Vamos voltar a unir as pessoas. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil precisa de muito mais do que essa polarização. O Brasil precisa de soluções reais para os problemas reais do povo brasileiro. A sabatina aqui na Jovem Pan News, ao vivo com Simone Tebet, do MDB. Rapidamente, a última questão de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Eu queria saber, senadora, sobre o agronegócio, né? Olhando o desempenho do PIB, a gente vê que o agronegócio hoje tomou uma proporção muito grande, né? Na sua visão, o agronegócio está recebendo vantagens do governo, está sendo beneficiado ou depende de demandas do governo? Como é que a senhora vê esse quadro? Maria, não, foi muito boa a sua pergunta, que me permite fazer uma relação ainda aqui rápida, a gente tem pouco tempo, com a questão da indústria. Porque o agro deu certo, a indústria brasileira regrediu nos últimos 15 anos. Ele participava de 20% do PIB, né? E aí isso, de repente, foi desmoronando. Né? Por que isso? Porque o agro fez o dever de casa, ele soube pedir a coisa certa para o governo federal. Quero linha de financiamentos, a juros mais baixos para poder produzir, como é no mundo. O mundo subsidia o agronegócio, porque é um pouco diferente da indústria. Você não tem previsibilidade se vai chover, se vai ter um terremoto, se vai ter um tsunami, se vai ter alguma coisa, né, em relação à safra, se vai ter uma praga. Então, dentro dessa situação, nós estamos bem assistidos com Plano Safra, com implementos agrícolas, com tratores para agricultura familiar. Nós avançamos muito. O que está faltando, né, jamais tirar do agro, porque senão o povo não come. É o contrário, é dar essa mesma visão macro, né, de organização de uma política de Estado, não uma política de governo, não é deste governo, eu estou criticando o que passou lá atrás, para o setor industrial. Porque o setor industrial é o único que vai fazer o Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Porque a indústria, o agro é importante para colocar comida na mesa. Ele gera emprego na zona rural, uma parte na cidade. Mas quem pode gerar mesmo emprego de qualidade, com carteira, salários melhores e carteira de salário, e tirar da informalidade, é o setor industrial. O setor industrial precisa de 4 coisas, rapidamente. Que o Estado rasgue esse Brasil de obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias duplicadas, portos, aeroportos, na mão da iniciativa privada, ou seja, que os leilões aconteçam com maior celeridade para que a produção fique mais rápida e mais barata para a indústria competir. Segundo,
uma reforma tributária que simplifique, que tire a carga da pessoa jurídica para que o produto do empresário brasileiro possa competir lá fora, para que não venham só produtos de fora competindo, da China, da Ásia, com os produtos brasileiros, quebrando as nossas indústrias. E mais 2, o trabalhador precisa ter produtividade. Por isso que eu falei que é dever de casa, será meu dever, se for eleita presidente da República, cuidar da educação, porque aí nós teremos uma educação de qualidade no ensino médio, que esse jovem já entra para o mercado de trabalho com produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro é 1/4 da americana e metade da coreana. O trabalhador da Coreia, ele é 2 vezes mais produtivo que o do Brasil. E, por fim, inovação. A União entrar com recursos de inovação, tecnologia e inovação, porque quem faz inovação hoje no Brasil, 60% é a indústria. Essa parceria para inventar robôs, eu tenho certeza, só para encerrar, que os seus microfones ou muitas das coisas que vocês usam, vocês importam. Imagina, é uma ferramenta de trabalho tão simples, da tela do computador ao microfone, e é produzido fora do país, sendo que nós temos uma juventude trabalhadora que tem criatividade, que tem talento. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que fazer. Melhorar o setor industrial, jamais tirar do setor do agronegócio. Candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, a senhora tem a partir de agora 1 minuto para falar diretamente com o público da Jovem Pan para suas considerações finais. Queria agradecer imensamente a oportunidade, dizer que quero ser presidente da República. Quando me perguntam, a resposta está em cada esquina de cada canto da nossa cidade. Nas barracas de lona, na fome, na miséria, da desigualdade social, na falta de casas, na falta de uma educação de qualidade. E sei que, antes de tudo, o nosso campo é o único campo capaz de pacificar o Brasil. Sem paz, sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, não vai gerar emprego, não vai gerar renda e não vai combater a inflação. E assim, com amor e com coragem, que nós podemos e vamos juntos reconstruir o Brasil. Reconstruir com coragem, com experiência, com trabalho, com amor. Muito obrigada. Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República, agradecemos demais pela participação nessa sabatina. Boa sorte à senhora, bom dia e volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, senhora.